A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui no Ministério Family Church. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos, nossos amigos. Que nós possamos partilhar aqui a palavra do Senhor. Que é um privilégio estarmos aqui no início da semana louvando a Deus. Irmãos, eu peço que a igreja abra a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 34 ao 39. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 39. Assim diz o Senhor Jesus: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida perderá, mas quem perde a vida por minha causa, a achará. Amado Deus, Pai, ensina teu povo a ser obediente à tua palavra, meu Senhor. Ajuda teu povo a confiar em ti através das Escrituras. Guia-nos, Senhor amado, pelos teus caminhos justos, para que nós possamos aprender de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Podemos nos sentar. No capítulo 10 de Mateus, Jesus, ele chama os seus discípulos e ele dá autoridade para os discípulos para expulsar demônios, para curar os enfermos. E ele começa a dar instruções como eles deveriam se comportar nas cidades, como eles deveriam se comportar nas casas que os recebessem, e como o evangelho deveria ser pregado. E o que o Senhor iria requerer dos 12 e de todos aqueles que ouviriam o evangelho através dos 12. Somos nós, povo de Deus, amém? E aqui o Senhor nos passa essa instrução. Irmãos, o que significa ser cristão? O que significa ser um seguidor de Cristo? Perceba que Jesus, ele chama os 12, ele não os manda de qualquer forma, mas ele dá instruções. Vamos começar aqui por um versículo que praticamente todos nós sabemos. O Senhor fala assim: Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha um detalhe que passa muito desapercebido para o povo de Deus. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? Jugo é autoridade. Jugo é submissão. E aprendei de mim. Porque eu sou humilde e manso de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Percebe que a Bíblia está falando descanso para as vossas almas, não vossos corpos.
E o Senhor está dizendo que a gente tem que vir, mas aprender sobre Cristo. Irmãos, eu entendo que se nós, cristãos, se a igreja entendesse realmente o que Jesus Cristo, da Bíblia, requer de quem se diz cristão, seria um número bem menor do que a gente vê hoje. Mas a culpa disso, em boa parte, é dessa imagem que se criou de Cristo, né, que é um Cristo que é o arauto da paz, que vem trazer a paz para esse mundo, né? É um Jesus assim, dos olhos azuis, que isso aí veio lá pelo século VIII, pelo século V, que trouxeram a imagem de Jesus como um branco europeu, aquela olhar singelo, né? Aquilo que tudo aceita. E essa imagem, ela é bem diferente do que o Novo Testamento nos apresenta sobre Cristo. E aqui em Mateus, de uma forma muito clara, Jesus nos ensina isso. Então que o Espírito Santo esteja falando sobre todos nós, a começar de mim, que a gente possa analisar se realmente nós somos cristãos, nós seguimos a Cristo, ou se nós vamos estar no meio só daquela multidão que estava ouvindo Jesus, as palavras de Jesus, mas estavam lá apenas pelas bênçãos, pelos milagres de Jesus, e não por Ele. Nesse texto aqui, que nós acabamos de ler, Jesus ele deixa de forma clara 3 exigências para aqueles que vão seguir, para aqueles que vão ouvir o fundamento, o evangelho dos apóstolos e que vão segui-lo. Então a gente já começa a entender, não, então ser cristão não é assim, eu decidi ser cristão. Muitas pessoas acham que ser cristão é porque está na moda, né? É moda ser cristão. E não atenta para o que a Bíblia nos ensina. Porque os evangelhos, meus irmãos, eles foram escritos, como Paulo diz, tudo que tem na Bíblia é para edificação nossa. Ele nos ensina como nós devemos nos portar. E a primeira coisa que o Jesus exige aqui de nós, está no verso 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Se nós queremos ser cristãos, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos que estar dispostos a sofrer perseguições pelo nome de Jesus. É a primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos. Se nós estamos pensando que Jesus veio trazer uma vida tranquila para nós, que Jesus morreu naquela cruz, muitas vezes para nos dar os desejos do nosso coração, nós estamos muito enganados segundo o Evangelho. Ele diz, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Esse é um Evangelho que se prega. Mas será que é o Evangelho que a Bíblia nos ensina? Jesus aqui está ensinando a gente. Nós vamos ser perseguidos. Ele disse, não é maior o servo do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também vão perseguir a vocês. Então a perseguição é algo natural na vida do cristão, irmãos. E muitas vezes quando começam as perseguições, a gente fica, meu Deus, mas por que está acontecendo? Porque é o inimigo. Mas a primeira demanda de Jesus para o cristão é estar apto para sofrer por ele. A paz que Jesus trouxe é a paz com Deus. Jesus, quando ele veio nesse mundo aqui, há mais de 2000 anos atrás, ele veio nos reconciliar com Deus. E por quê? Porque o pecado, irmãos, ele foi tão devastador, e é tão devastador na vida do homem, que não tem uma forma simples de salvação.
Jesus vem, morre naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai. Por isso que quando a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima e embaixo, é porque nós podemos entrar e ter aquele contato direto com Deus Pai, que nós não tínhamos. Essa paz Jesus trouxe. Paz com Deus. E por ter essa paz com Deus, nós podemos ter paz com o nosso irmão. Essa é a paz. Quando Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância, a vida em abundância que Jesus trouxe, a nossa vida com Deus, irmãos. É nossa reconciliação com Deus. Essa paz que Cristo trouxe, não é essa paz como os falsos profetas falavam no Antigo Testamento e que muitos pregam hoje. Que é uma paz para uma sociedade justa, que é uma paz de direitos iguais, que é uma paz política. Não foi isso que ele veio fazer, pelo menos não da primeira vez. Ele veio nos reconciliar com Deus. Nós precisamos entender isso. Por isso nós somos perseguidos. Por isso nós somos peregrinos neste mundo. Nós vamos ver aqui que a Bíblia nos ensina por que a questão dessa perseguição. Quando Jesus diz, eu vim trazer espada, ele não está dizendo que nós temos que ser uma religião que vai usar de armas. Para quê? Para converter pessoas. Como existem. Existem religiões hoje que ela faz isso. Elas chamam os outros que não pertencem à mesma fé de infiéis, e elas usam armas para isso. Não foi isso que Jesus veio dizer. Ele veio trazer a paz com Deus. Quando Jesus fala com Pilatos, ele diz o que para Pilatos? Que o reino dele não é desse mundo. Então, como cristãos, nós precisamos aprender o que Jesus ensinou para os discípulos, que somos nós. E ele diz mais. Ele diz que essa espada que ele traz não é uma espada que a gente vai ferir o mundo. Olha só, irmãos. Essa espada que Jesus traz é a espada que o mundo vai ferir aqueles que seguem a Jesus. Sabe por quê? Pela forma que Jesus se apresenta. Jesus, ele se apresenta na Bíblia como o Filho de Deus, como o próprio Deus. Jesus, ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem outro caminho além de mim. E essa forma que Jesus se apresenta é uma espada na mão de quem não crê. Porque ele não vai aceitar. Quantos de nós não passamos? Às vezes a gente está conversando com amigos, a gente está em rodas de amigos, com a própria família, e fala assim, não, fulano só quer ser santo, não é? Os crentes, eu não sei de onde eles tiram que eles têm certeza da salvação deles. Percebe que é uma espada que nos fere? Porque eles não aceitam Jesus como Jesus, quem Jesus é. Então essa espada vai nos ferir. Porque para nós ele é o Filho de Deus. Para o mundo, ele não é o único caminho. Tanto que uma das coisas que a gente ouve muito, muito, em todos os cantos é: todos os caminhos levam a Deus. E Jesus vem e diz o contrário. Então essa forma é uma espada na mão daqueles que não creem. Nós despertamos hostilidade, indignação. O mundo cada vez mais, eles têm uma raiva dos cristãos, que é algo que a gente não consegue entender, irmãos. Quantos de nós não passa, às vezes uma pessoa começa a nos afrontar e a gente se pergunta, mas o que eu fiz para essa pessoa? É porque ela vê em nós essa hostilidade de que só nós somos salvos, só nós conhecemos a verdade. E eles não nos aceitam. Por isso nós somos estrangeiros nessa terra. Por isso nós somos perseguidos. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa espada, ela é tão profunda, irmãos. Ela é tão profunda. E ela vai machucar tanto que ela pode cortar
relacionamentos familiares. Vamos ver aqui, no 35, Jesus fala assim: pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Irmãos, relacionamento de pai e filho é algo profundo, né? É algo que a gente não imagina isso sendo cortado. Relação de mãe com filha. É algo assim de uma forma às vezes tão íntima, né? Que você sabe o que sua filha está pensando. Porque além de mãe, a gente acaba se tornando amiga. A terceira aqui, nora e sogra. As pessoas podem até falar, não, né, isso aí não é difícil. Mas eu sou nora e eu sou sogra. E eu sei que relacionamentos conturbados, quando não tem uma divina inspiração ali de Deus para conduzir os conflitos familiares, isso pode se tornar um problema absurdo dentro das famílias, irmãos. Então Jesus diz, essa espada pode cortar, inclusive, esses laços. E por quê? Irmãos, não é incomum a gente ver famílias que estão se separando porque alguém se converteu, porque alguém é crente. Filhos se levantam contra pai. Mães e filhas brigam por causa da igreja. De uma intolerância absurda. Culpam os cristãos de serem intolerantes. Mas ao mesmo tempo, nós somos intolerantes porque nós não aceitamos a fé de outras pessoas, mas a nossa fé ela não é respeitada. Isso é espada. Isso é espada. E essas relações familiares, Jesus está falando aqui, vocês podem ser tão perseguidos que essa espada pode inclusive chegar na tua casa. E a gente não fala aqui apenas de perseguições oficiais ao cristianismo como existe. Mas de relacionamentos íntimos, irmãos. Relacionamentos íntimos. E Jesus está explicando aqui. Se você for meu seguidor, se prepara. Porque você vai ser perseguido. E essa perseguição pode chegar, inclusive, dentro da tua casa. Viu como isso é... Esse cristianismo que se prega hoje em dia, ele é diferente desse Jesus bíblico? Né? Pensa, irmão. Vamos pensar diante da palavra de Deus. Viu como é diferente? Quantas vezes nós lemos essa página, aqui, esse capítulo aqui do Evangelho de Mateus, e nós nunca percebemos que Jesus estava exigindo isso de nós. Mas ele exige. Porque lá no início, aqui no capítulo 10, no versículo 1, ele vai dizer, Jesus tendo chamado seus 12 discípulos, aí ele começa aqui a instrução. Ele não mandou eles de qualquer jeito. Vão lá e pregam e pronto. Quem aceitou, aceitou. Não. Existe uma exigência. Essa é só a primeira. A primeira exigência é, se quisermos ser cristãos, temos que estar dispostos a sofrer por causa de Jesus. Então, irmãos, quando a gente começa a ser perseguido dentro de casa, a gente sabe que a gente está no caminho certo. Jesus nunca nos disse que o caminho que leva à salvação era largo. Ele disse que largo é o caminho que leva à perdição. Esse é o Jesus da Bíblia. Esse é o Filho de Deus. E aí, será que nós realmente seguimos a Cristo? Ou será que nós estamos seguindo a um Jesus criado pelo homem para atender os seus desejos? Aí quando você não recebe aquilo que você quer, você se revolta contra Deus. Percebe que não? É uma contradição? É isso que Deus está nos ensinando hoje, nessa manhã. Segunda demanda. A gente achou que a primeira é difícil, né? Que a gente vai ser perseguido. Vai, irmãos, o nosso caminho nós vamos ser perseguidos. Agora a segunda, vamos aqui no 37 e no 38. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus diz que ele é a pessoa que tem que ter amor supremo dos seus seguidores. Supremos. Nós temos que amar ao Senhor acima de todas as coisas. Inclusive, acima dos nossos laços familiares. Ser digno de adorar Jesus, de dizer que você é um discípulo, é você viver de acordo com o que você prega. Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante assim. No mundo, aqui no Brasil todo, tem todos os jornais. Houve uma briga aí entre duas cantoras lá no circuito de Salvador, e elas discutiram, e aí veio a mídia, né, toda falando, tal, de Deus não se zomba, né? Acontece todas essas coisas porque fulano zombou de Deus, fulano zombou de Deus. E sabe o que foi interessante para mim, irmã? Porque eu comecei a ler, fui lendo várias reportagens sobre vários pastores e crentes falando isso, de Deus não se zomba. E aí o meu coração veio assim, e será que a gente que se diz cristão, nós não estamos zombando de Deus? Será que você diz que você é cristão? Que você sente e vem louvar a Deus, mas você não zomba a Deus? Quando você diz uma coisa aqui, você pratica outra lá fora? Será que você não está escarnecendo o nome de Deus? Quando você diz que é crente e tem um comportamento inadequado? E você não está envergonhando só a sua vida, mas você está envergonhando o nome do Senhor? Porque se você é discípulo de Jesus, você leva o nome dele? Mas nós somos ávidos a falar, olha lá, fulano zombou de Deus, olha o que está acontecendo. Percebe que é uma inversão de valores? E isso cabe muito quando Jesus fala o quê? Antes de você tirar um cisco no olho do teu irmão, vai tirar a trave que está no teu. Aí a gente está lá, falando que fulano, e ainda fala assim, é bem feito que aconteceu isso, isso e aquilo. E não vê a trave que está no nosso. Porque eles não têm compromisso com Deus, mas você e eu temos. Então essa inversão de valores é porque a gente não sabe o que é requerido de nós. Nós achamos que o simples ato de levantar a mão e dizer que você aceita Jesus, você está salvo ali. E a regeneração? Nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, irmãos. Nós estamos sendo bombardeados e contaminados com o falso evangelho. E nós estamos recebendo isso de uma forma que é tranquilo, porque é algo que é confortável para a gente. Então, isso aí é o certo. Por isso que fala, não, o Deus da Bíblia tem que modificar a Bíblia e tirar essas coisas. Porque aí nada é exigido, está tudo bem. Deus é amor. No final, todo mundo vai ser salvo. Mas quando a gente estuda a Bíblia e lê a Bíblia, a gente vê que não vai ser bem assim. Porque Deus é amor. Mas Deus é justiça. Deus é misericórdia, irmãos. Mas Deus é santidade. E a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá Deus. Então, quando alguém chegar para você assim, e falar, mas você é crente, você só quer ser santo. Você fala, eu quero. A pessoa não está mentindo, não. Se você é crente, você quer ser santo. A gente nem sempre consegue, porque nós somos imperfeitos. Mas a gente quer ser santo, sim. Só que você explica para ele que ser santo, nós precisamos ser luz nesse mundo. Explica que ser santo é ser separado para Deus. Nós somos consagrados, separados para Deus. Mas nós somos imperfeitos nesse corpo. É assim que a gente faz. Isso aí é amar o outro. Porque muitas vezes ele está falando o que ele nem sabe, o que ele ouviu. Né? É como assim... outro dia eu li um artigo muito interessante que os crentes hoje em dia estão como papagaio. Eles ouvem as coisas e eles vão repetindo. Papagaio sabe o que está falando? Não. Ele só repete. Entendeu? E a gente está se deixando levar isso como se fosse a coisa mais simples do mundo. Então, nessa segunda demanda, Jesus vai falar o quê? Você tem que me amar acima dos seus familiares. Irmão, nós temos que entender uma coisa aqui que eu acho que a gente não tem isso claro. Esses laços familiares que nós temos aqui,
de pai, de mãe, de irmão, de filho. Eles são pertencentes a esse mundo. Vamos entender isso melhor? Mateus 12, 46. Jesus aqui, ele está reunido e as pessoas falam assim para ele: olha, a sua família, seus irmãos e sua mãe, está aqui. 12:46. Enquanto Jesus pregando a grande multidão do lado de fora, sua mãe e seus irmãos procuravam falar com ele. Então alguém o avisou: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. Jesus, entretanto, respondeu ao que lhe trouxera a informação. Olha o que Jesus diz: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão na direção dos discípulos, ele afirmou: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus deixa a relação familiar terrena em segundo plano. E por quê? Porque quando tudo isso aqui passar, porque todos nós vamos morrer, a morte é inerente a todo ser vivente. Os laços que nós temos aqui, eles ficam. Mas o laço que nós temos com Jesus, ele é eterno. E o que Jesus está nos ensinando é o que vai prevalecer na eternidade é a família da fé. São os filhos de Deus. E a gente geralmente não para pensar nisso. É a família da fé que vai para a eternidade. Por isso, Paulo, nas suas cartas, fala tanto sobre a unidade da igreja e a comunhão dos irmãos. Jesus não está dizendo aqui que nós temos que negligenciar as nossas obrigações familiares. Não, também não está dizendo que a gente tem que pegar tanta função na igreja em que a gente deixe de cumprir os nossos papéis de mãe, de esposo, de filhos em casa. O que Jesus está dizendo aqui é: o que vai ser eterno é o meu relacionamento com você. A gente espera que os nossos familiares todos estejam na eternidade. Como irmãos, irmão. Nós seremos irmãos, filhos de Deus. E isso já nos chama também a atenção que Deus não tem neto. Deus tem filho. Os nossos filhos não vão ser salvos por nossas orações, por nossa causa. Vão ser salvos porque eles vão fazer a escolha deles. Deus não tem neto. Quando eu aprendi isso, foi uma coisa muito dolorida para mim. Mas nós lá seremos todos filhos de Deus, irmãos de Cristo. Essa é a eternidade. Jesus nos conduz para a eternidade. É por isso que nós vivemos nesse mundo. Nós trabalhamos, nós queremos dinheiro, nós queremos os nossos bens, mas o nosso vínculo maior, a nossa prioridade é a eternidade. Nós temos que viver aqui, cuidando das coisas que são importantes, nós vamos ver aqui, mas sem esquecer que a prioridade da nossa vida é Jesus, porque é Ele, vai ser Ele e você quando você morrer. É Ele e você, não tem mais nada, não vai ter pai, mãe, irmão daqui, é você e Deus. Essa é a eternidade que hoje, infelizmente, está sendo tirado do povo, esse ensinamento. É tudo no daqui. Você é filho de Deus, você tem que ter as melhores coisas aqui, você tem que ter saúde, você tem que ter... Enquanto Jesus está falando que é a eternidade. E que a primeira demanda que ele fala dos filhos para os filhos dele é: vocês têm que entender que vocês vão ser perseguidos. E tem que aprender a sofrer por Cristo. Então, quando Jesus está dizendo isso, é o quê? O amor que nós temos pelos nossos familiares aqui, eles não pode esse amor ser maior do que de Cristo.
Aí você pode falar assim para mim, não, irmã Liliane, mas eu amo Jesus acima de tudo. Eu gosto muito de trazer exemplos práticos, porque os exemplos fazem a gente entender melhor. Vamos aqui. Seu marido ou a sua mulher dá um desfalque em algum lugar, ou tem algum problema na empresa que ele está, e aí as pessoas da empresa começam a questionar, a colocar a pessoa contra a parede. E você, que sabe que seu marido está errado, que ele roubou aquele dinheiro, que ele sonegou aquele dinheiro, você prefere ficar do lado dele e contra a verdade de Cristo. E normalmente é isso que nós fazemos. Porque os laços familiares, eles são muito fortes. Se nós não entendemos isso com a visão cristã, a nossa tendência é separar aquele que nós amamos. Você está amando mais o seu marido do que a Cristo. O que Jesus está ensinando aqui, que ninguém pode amar mais o pai ou a mãe, é que você não pode amar mais a pessoa que está do teu lado da tua família do que a verdade e o ensinamento que Jesus te deu como discípulo dele. Qual é o certo? E que a gente geralmente não faz? É você chegar para o seu marido e falar, olha, isso não é fácil de fazer não, viu, irmãos? É só pelo Espírito Santo. Você chegar e falar, olha, você errou. Você errou. Eu vou te apoiar, eu vou estar junto com você, mas você vai assumir o que você fez. E você vai assumir as consequências do teu ato. Isso é amar a Cristo mais do que o teu marido. Mas normalmente, a gente inclina para os laços familiares. Outro exemplo, esse aqui então ocorre demais. Seu filho. Outro dia eu ministrei sobre a idolatria do coração, no qual eu falei sobre filhos e sobre esses relacionamentos familiares. Seu filho. Teu filho briga com a professora, porque hoje em dia inverteram-se todos os valores. E o pior é saber que tem pessoas que são crentes e ainda vai lá na escola brigar com a professora e defender o filho que está errado. Você está amando mais a quem? Ao seu filho. Irmãos, eu já cheguei assim para mães que eu conversei, a criança mentiu, a criança está mentindo. Meu filho não mente. Ô, irmão. A criança mente. Sabe por quê? Porque se ela tem medo, ela sabe que vai ser castigada, ou seja, pelo que for, ela vai mentir, ainda vai chorar, dizendo que não fez. A gente aprende a ser ruim desde pequenininho, irmãos. É verdade, sim, seu filho mente. Aí você fala, não, meu filho não faz esse tipo de coisa. Chega, seu filho bateu no outro. Meu filho não fez isso. Qual seria a postura de alguém que ama Cristo? E que quer ensinar seu filho no caminho do Senhor? Filho, vem cá. Eu amo você. Se você precisar, se eu tiver que dar o meu coração para você, você leva. Mas você está errado. Você desobedeceu a professora é autoridade sobre a sua vida em sala de aula. E nós vamos lá. Eu vou estar do seu lado. Mas você vai assumir a punição, a consequência do que você fez. Porque esse é o certo. E você leva a criança na mão e deixa ele assumir as consequências dele. Você não ama o seu filho mais do que a Cristo. E ele vai estar aprendendo com você o que é ser o cristão. Porque se você vem para cá, irmão, aí você fala para o teu filho, não, porque a gente tem que amar, tem que falar a verdade acima de tudo. Acontece uma coisa dessa e você fica do lado dele, sabe o que ele vai falar? É o que ele vai pensar, meu pai e minha mãe é um mentiroso. Ser cristão é ser mentiroso. Porque não existe mentiria do bem. Mentira é mentira. Então isso é amar. O teu filho é amado que é Jesus. Um último exemplo. Gente, tem vários, né? Esse aqui eu tiro assim das coisas que eu já passei. Brigas de família. Às vezes tem uma briga dentro da família e vai um grupo para lá, um grupo para cá. Isso nunca acontece, né, irmão? Família de ninguém. Aí você sabe que ali os teus, o teu núcleo, o teu povo, errou. Está fazendo uma coisa que é errada.
Aí você fica contra aqueles que estão corretos e defende a tua família e fica do lado da tua família que está errada. A quem você está amando mais? A tua família. É doloroso chegar e falar, olha, vocês estão errados. Eu amo vocês. Eu vou continuar amando sempre. Mas vocês estão errados. Isso é amar mais o pai e a mãe do que a Cristo. E a gente às vezes não percebe. O evangelho é uma coisa simples, meus irmãos. O evangelho, ele é simples. Da gente entender. Os homens é que constroem coisas que dificultam a gente entender o que é o evangelho. Mas é isso aqui. Isso aqui é amar Jesus acima de qualquer outra coisa. Ele é supremo. Olha a exigência dele. Você tem que me amar, um amor supremo. E olha, em João 14, 21, Jesus explica que esse amor que ele está cobrando, ele é traduzido por obediência. A gente mostra o nosso amor a Cristo, não é verbalizando apenas. É obedecendo. Porque Jesus vai falar, aqueles que aceitam os meus mandamentos, mandamentos são ensinamentos, e lhes obedecem, são os que me amam. Então, se a gente não consegue entender e aprender o que Jesus está nos ensinando, como é que nós vamos obedecer a Ele, irmãos? Se dessa mensagem aqui, quantas vezes a gente nunca percebeu, né? Como eu fui falado aqui no início, que Jesus aqui faz uma exigência para os seus seguidores. Porque muitas vezes é mais fácil a gente só vir e ouvir o que o outro fala e ter aquilo por verdade. E esquece que o homem é falho e que corrupto é o coração. Aqui na EBD, a gente ensina muito na classe ser bereano. O que é isso? Alguém está ensinando aqui Bíblia aberta. Para saber se ele está falando de acordo com a palavra de Deus. Paulo, ele elogiou os bereanos. Porque enquanto ele pregava, o povo de Bereia estava depois lá nos pergaminhos vendo se o que ele falou condizia com o que estava escrito. E a gente hoje, nem Bíblia a gente traz mais para a igreja. Vamos acordar, a igreja é hora. Vamos despertar, vamos parar de ser cristão, meus irmãos. Eu falo isso com todo amor. Ou nós somos cristãos, ou nós não somos. O mundo está cheio de cristão nominal. E esses cristãos nominais, que são aqueles que se dizem cristão, lá no dia do julgamento, ele vai falar assim para Jesus, mas Senhor, eu profetizei no teu nome, eu curei no teu nome, eu fiz milagres no teu nome. E Jesus vai dizer, eu não conheço vocês. Mas os seguidores do Senhor, que é os que obedecem, Ele conhece a gente pelo nome. Isso é sério ou não é, irmãos? É. Né? Mas Deus nos ama tanto que Ele nos traz para que a gente possa corrigir e andar nos caminhos dEle. E agora vamos para a terceira demanda. Verso 39. Quem encontra a sua vida, a perderá. Mas quem perde a vida por minha causa, a achará. Deixa eu ler aqui primeiro 38, que nós vamos falar sobre ele também. E aquele que não toma sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Irmãos, muitas pessoas acham que tomar a sua cruz é uma doença. Que às vezes ela tem que cuidar daquela doença. Às vezes é o quê? É uma pessoa, né? Às vezes a gente fala, fulano é a cruz da minha vida. Quando Jesus está dizendo aqui, olha, vamos prestar bem atenção. Ele diz assim, e aquele que não toma a sua cruz e não me segue. Vamos parar de romantizar cruz, porque a cruz é um instrumento de morte.
cruz é um instrumento de uma morte terrível. Terrível. E os condenados à cruz, assim como fizeram com Jesus, eles tinham que levar a parte horizontal da cruz, que era uma madeira pesada, até o lugar onde eles iam ser crucificados. Quando Jesus está falando aqui, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, é mortificar o seu eu todos os dias. A sua cruz não é a pessoa. Não é a doença. A sua cruz é seguir a Cristo. É a sua missão, é a obra que Ele te deu para fazer aqui. E às vezes a gente não compreende isso. Se nós compreendêssemos isso, como diz Pedro, a gente não ficaria tão abismado com as coisas que a gente passa. Com as tribulações, com as perseguições. Porque a gente já ia saber, isso aí é natural para nós. Porque tudo o que acontece, nós temos mania de falar, nossa, o diabo está furioso, o diabo se levantou contra mim. Mas, irmão, furioso ele sempre teve, né? Eu não sei quando ele teve calma, eu sempre falo isso, porque é dele. Mas você não entende que Jesus disse que nós vamos passar por essas tribulações. Não tem nada de anormal nisso. Quando eu era adolescente, tinha um pastor lá da nossa igreja, que ele era muito engraçado. Ele falava, irmão, se a sua vida estiver boa demais, tudo muito certo. Sabe aquele tempo assim, está tudo bem, você está bem, tem tudo. Vai ajoelhar e vai orar. Ora, porque você não está incomodando o diabo, não. Essa é a vida do cristão. Tem alguma coisa errada aí, porque está tudo assim. Porque a gente entende que não é a luta, é quem passa essa luta conosco, que é Cristo. A gente só não pode perder é a presença dele. Aqui no 39, quando ele fala, quem encontra a sua vida perderá, mas quem perde a vida por minha causa a achará. Irmãos, isso existe muito conflito, muita polêmica sobre essas coisas. Mas lá em Lucas 12, 16, 21, Jesus vai falar o quê? Que um homem, ele teve uma safra tão boa, que os celeiros que eles tinham não dava. Aí ele fala assim, eu vou derrubar tudo, vou construir bem grandes, para caber toda a minha colheita. E aí eu vou ter tanta colheita, eu vou estar tão bem, que eu vou dizer para minha alma assim, posso descansar em paz. Posso beber, posso, como se diz, curtir a vida em paz, porque a minha vida o futuro está garantido. É aquela pessoa que está com uma aposentadoria, joia. Tem empresas. O ganho, assim, o futuro dele está... Ele não precisa mais de nada. Só que tudo que ele fez para ele. Ele juntou para ele. E aí Jesus vai falar assim, louco, hoje te pedirão a tua alma. E aí? E aí Jesus fala o quê? Isso vai acontecer com quem é rico para o mundo, com as coisas que o mundo diz que você é bem sucedido, mas você não é rico para com Deus. Irmãos, nós queremos, quando eu digo nós cristãos, nós queremos trabalhar, nós queremos passar num concurso, nós vamos continuar fazendo tudo isso, trabalhando, para ter uma boa aposentadoria. Só que a gente faz isso por um outro motivo. A diferença entre nós e os outros lá fora é a motivação, tem que ser a motivação. Eu quero passar num concurso e ter um bom emprego, para quê? Para de alguma forma Jesus ser glorificado nesse emprego que eu estou indo. Porque eu vou ser luz lá naquele lugar. Eu quero casar, eu quero ter um filho, para quê? Para a glória de Deus, para a descendência do Senhor estar sobre essa terra. Para que as pessoas vejam Cristo através da condução da minha família. Eu quero ter bens materiais e dinheiro para quê? Para ajudar aqueles que estão precisando de mim. Para ajudar na obra da igreja.
Deus está te dando os seus bens, as coisas materiais. Não é para você gastar só com você. Você só é mordomo do que Deus te deu. Mas o nosso coração tem que estar em ajudar o nosso próximo. Viu como é motivação? Enquanto que o outro que ele quer é para ele. Pouco importa os outros. Fui eu que fiz. Fui eu que estudei. Fui eu que passei. Fui eu. Está vendo o eu? E aí Jesus fala, você tem que negar a si mesmo. Então é uma contradição. Dizer o quê? Que eu faço, eu posso tirar de mim coisas boas, quando a Bíblia fala que eu tenho que negar o meu eu. Então é isso. Nós temos que entender a motivação que nos leva a querer ter as coisas. Mas em Lucas, Jesus vai falar assim, para quem que você vai entregar tudo o que você fez? Porque os bens materiais, irmãos, eles vão ficar aqui. Nu, a gente chega nesse mundo. E daqui a gente não leva nada dele. Nada. Mas quando a gente tem as coisas aqui que são bênçãos, e essas coisas são lícitas e são importantes para nós, e nós entendemos que tudo isso é para a glória de Deus, nós vamos ser abençoados aqui. Mas o nosso tesouro, lembra quando Jesus fala que a gente tem que juntar tesouro lá, onde o ladrão não rouba? O nosso tesouro com Deus, a gente vai estar aqui, ó, na nossa mão para entregar para Ele. É o nosso relacionamento com Deus. Por isso Jesus fala lá em Lucas o quê? É aquele que só juntou bens materiais, mas não foi rico para com Deus. Ou seja, ele não priorizou Cristo na vida dele. Aí você pode falar assim para mim, irmã Liliane, mas eu priorizo. Se eu perguntasse aqui assim, irmãos, Jesus aqui é o primeiro na vida de vocês? A maioria de nós. Porque no fundo é o que nós queremos, a gente só não pratica. A gente vai falar o quê? Jesus é prioridade na minha vida. Eu amo Jesus acima de qualquer coisa. Mas a gente já entendeu aqui que a gente não pode amar acima do nosso filho. Aí tá, você ama Jesus acima de tudo? Amo. Então como é que está a sua vida devocional com Deus? Como é que está a sua vida diária de leitura e compreensão da palavra de Deus? Como é que está a sua comunhão com teus irmãos? Você pode trabalhar, estudar, fazer todas as coisas, mas quando Deus vem em primeiro lugar, a sua devocional com o Senhor, seja qual for o horário que possa ser para vocês, porque não existe um padrão, ela tem que existir. Você fala com Deus da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Deus é a primeira ideia que vem na sua cabeça e a última ideia antes de você fechar o olho. Mas você vai trabalhar, você vai ganhar dinheiro, você vai ser bem sucedido. Mas Deus é a prioridade na sua vida. Você vai ter prazer de vir da casa do Senhor, por mais cansado que você esteja. Porque é aqui que você vai ter a comunhão com teus irmãos. É aqui que você vai ser alimentado. Você não pode ir para a obra de missões, porque você está trabalhando, você está estudando, mas você pode contribuir, porque as missões, elas são feitas também pela mão que contribui. Eu sempre falo isso, missões, ele é um tripé. É o joelho, que fica orando e pagando ali um preço. É a mão que vai sustentar e vai mandar um missionário. E é o pé, que é o missionário que vai. Então você está preocupado sim com a obra do Senhor. Você está ajudando em missões, você está ajudando na igreja. Viu como são coisas assim que você pode ser muito bem sucedido aqui, mas ter Deus, criar o seu tesouro para com Deus, para quando chegar a hora de você se encontrar com Ele, você falar, Senhor, aqui tudo eu fui mordomo do que o Senhor botou nas minhas mãos. Agora é o meu tesouro eterno contigo. Está aqui os meus talentos que eu multipliquei. E aí quando você só pegou as coisas desse mundo, e aí é pobre para com Deus, quem vai usufruir não é nem você. Aí fica os filhos tudo brigando lá, o pai, a mãe está morto lá, nem esfriou o corpo, está tudo brigando no cemitério, por causa de bens. E você foi pobre para com Deus. Isso é priorizar.
Jesus. Então nós temos 3 demandas aí. Nós temos, se quisermos ser cristãos, temos que estar dispostos a sofrer por causa de Jesus. Nós temos que amar Jesus acima de tudo. E nós temos que perder a nossa vida nesse sentido. De que o importante para nós não são as coisas terrenas. É a eternidade. Você não pode fazer uma coisa aqui esquecendo da outra. Irmão, sabe uma coisa que entristece muito o coração da gente? Às vezes você vê um irmão, e às vezes o irmão está passando assim, aqueles momentos de tribulação, e ele vem para todos os cultos de oração, ele está aqui, isso e aquilo. Aí o Senhor vai abençoar, abre uma porta de emprego para aquele irmão. O irmão sumiu. Cadê o irmão? Você não vê mais. Aí quando você encontra uma vez ou outra, cadê, irmão? Onde é que você estava? Você estava doente? Ah, não, irmão, é porque eu estou trabalhando demais. Aí eu estou cansada no domingo para vir para a igreja. Quem é que você está amando mais? É o teu trabalho. Só que quem te deu o trabalho? Aí você vai e esquece que a porta que Deus abriu, Ele pode fechar. E se Ele fechar, irmão, não tem ninguém que abra. Entende o que é priorizar a Deus? É isso. Nada pode ser mais importante que Ele, porque você é dele. O que pode ser mais importante? Se a tua vida é dele, o resto também tem que ser, irmãos. Você sabe que eu tenho muitos anos de crente, mas pouco tempo de, assim, me converti, me regenerei, tem uns 8 anos. Eu sempre falo isso, porque eu sei que é o caso de muitos de nós aqui. Um dia, eu estava numa pregação exatamente sobre isso, assim, e eu parei para pensar. Irmãos, e olha que eu sou uma pessoa que sempre trabalhei 2 empregos, 3 empregos, porque eu confiava no meu braço, mas eu dizia que eu confiava em Deus, tá? Aí eu pensei, parei, falei, gente, mas quando eu morrer eu vou entregar o quê para o Senhor? Eu me fiz essa pergunta. Irmãos, eu não tinha nada. Só um monte de pecado que nem arrependida eu estava. Mas eu vinha para a igreja no domingo, eu tomava Santa Ceia, eu ofertava, dizimava e pecava a semana inteirinha. Falava mal dos outros, fofocava, tudo isso. Entendeu que a conversão muda a gente? Então, que cristão nós estamos sendo? Que tipo de cristão nós estamos sendo? Então, fechando aqui, irmãos. Eu queria dizer para vocês assim, eu quero que você pense assim, agora. Você segue Jesus? Você segue os ensinamentos de Cristo? Nos padrões aqui que Cristo exige? Ou será que nós estamos naquela multidão que quando Jesus pregou duramente, sim, porque Jesus falava palavras duras para expressar o pecado e a realidade dura de um pecado de um povo. A Bíblia diz, eles já não seguiam mais a Jesus, porque eles diziam, que palavra dura. Mas vamos pegar aqui também o detalhe, que Jesus não foi atrás deles, irmãos. Jesus disse para os discípulos o quê? Vocês também querem ir? Não vamos ser essa multidão, irmãos. Então eu convido você hoje, pensa. Reflita, sabe assim, no seu coração. Eu sou um seguidor de Jesus ou eu sou um seguidor desse evangelho vazio que estão se pregando por aí? E se você sabe que você precisa se consertar, Jesus te convida a consertar a sua vida hoje, irmãos. Porque Ele nos ama. E o fardo dele é leve. Mas faça isso enquanto a porta está aberta. Porque lá na parábola das virgens, Ele diz que a porta vai fechar. E quando essa porta fechar, não tem mais conserto. O Evangelho de Cristo, Ele oferece salvação para todos, irmãos. Pela graça de Deus. Para todos. Todos podem ser salvos através do Evangelho. Mas presta atenção aqui numa coisa. É na postura que você tem diante dessa palavra aqui que vai decidir qual vai ser a sua eternidade. É essa postura. E eu peço a Deus que nós possamos andar nos caminhos dele. Que Ele venha nos ensinar a ser obedientes. A aprender de Cristo. Guardem isso no coração.
Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. A gente só vai ter descanso para as nossas almas quando nós conhecermos e seguirmos o Cristo, que essa palavra aqui ensina. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos.